E aí, meus queridos amigos e amigas, ó, posso falar? Amei ver vários de vocês por lá. Fiquei muito feliz mesmo. Eu nem imaginava que alguns de vocês que acompanham aqui iriam lá e foi muito gratificante encontrá-los. Espero encontrar mais ainda no ano que vem, mas realmente foi muito bacana a Expert, que foi o evento lá da XP. Muitas palestras bacanas, falando sobre macro, falando sobre oportunidades no mercado financeiro, falando sobre questão política. Enfim, muito bom mesmo. Mas então, vamos ao que nos interessa, meu Jesus amado. Olha o movimento que fizemos hoje. Ulalá. E hoje eu acho que nem teve notícia relevante, né? Vou falar uma coisa pra vocês. A semana passada, vou até deixar aqui, ó. A semana passada ela fechou com isso aqui, né? A gente tinha até comentado antes de eu viajar, nossa senhora, não venha pra cá, meu Senhor Jesus amado, e fechou muito próximo da mínima. E agora a semana, o dia de hoje, fez esse movimento aqui, e esse movimento nada mais, nada menos fez o quê? Tocar o nosso POI. Sim, meus queridos. Tocamos o nosso ponto de interesse junto da linha de depósito semanal. Melhor dos mundos é sempre que toca a linha, mas o POI a gente já aceita. E aí a gente vai buscando aí os nossos gatilhos para começar a procurar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que seria muito mais interessante, tá? Hoje, dia 28. Sexta-feira nós temos um deadline aqui no Brasil. Sexta-feira nós temos essa questão aí das benditas taxas, um quer negociar, outro quer trocar, papapá. Não me surpreenderia o mercado ficar na lateral até aqui, a metade mais ou menos, tá? Seria lindo se ele viesse aqui para dar a venda, mas eu acho que ele vai ficar muito mais lateral nessa região aqui. Para quem sabe, no dia da taxa, um dia antes, vim tocar a nossa linha de depósito semanal antes de subir. Assim eu torço. Se for embora daqui, eu vou ficar bem xoxolenta, bem tristezinha. Mas, beleza. O que eu queria mencionar para vocês é o seguinte. É uma linha do semanal. Procuro o meu RSI abaixo de 30. Eu já tenho? Eu não tenho. Então, qualquer entrada que eu for fazer aqui agora é uma entrada mais arriscada, uma entrada antecipada. Se a gente for ver pelo nosso indicador do RSI, como que a gente consegue desenhar aqui? Ele só vai estar tocando mesmo, vamos torcer para que suba um pouco a mais aqui, para ele encontrar com a nossa linha do semanal. Mas a gente só vai ter um gatilho por volta de 130.500, ou seja, ele ainda teria que cair mais 1.500 pontos de Bovespa. Mas beleza. Tá super válido, porque continua dentro da nossa região. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá? Continua super válido. E aí, talvez a gente teria que fazer uma entrada não pelo 84 minutos, que é o nosso tempo gráfico do gatilho, terceiro tempo gráfico aqui, mas talvez pelo próprio diário. No 84 minutos, a gente já vê sim que ele tinha um RSI, ele tem a divergência aqui. Então não é de todo louco o cara que quiser fazer a compra no rompimento desse 84 aqui, ó. Que vai ser agora. Divergência aqui, divergência da linha também, RSI validando, o rompimento aqui. Só que, novamente, é uma entrada agressiva porque eu queria muito o diário com RSI abaixo de 30 e não temos ainda. Porque o diário com RSI abaixo de 30, aquela regra do IFR, né? Até falei isso na palestra que eu tava lá com o Storm e com o Mograbi, é um possível fundo do mensal. Então, assim, seria muito mais interessante para nós. Quem sabe a gente vai ter alguma notícia que joga o preço para cá para a gente poder comprar com mais conforto. Aqui não é onde eu apostaria a minha casa. É até difícil falar apostaria, né? Aqui não é onde eu colocaria todas as minhas reservas para poder operar. Aqui nessa região, sim. Vamos aguardar aí. O que eu sei é o seguinte: se eu vou operar o day trade amanhã, né, que é o mais sensato para quem gosta do day trade aqui, eu tenho que esperar o quê, meus amigos? Eu tenho que esperar o bendito do repique para poder vender. O bendito do repique para poder vender. Então, se ele conseguir vir pelo menos até essa região aqui, seria bem interessante. Mas, Ari, se ele não tiver força, aí nós vamos descer para um 25 minutos e aí eu vou procurar a minha pernada intermediária e aí eu vou ter essa região aqui. Isso aqui é alternativa, tá? Isso aqui é só porque se eu quiser muito operar amanhã. O mais sensato seria a gente esperar até a proximidade aqui da nossa extremidade, que é onde eu sei que tem mais liquidez. Então, tenho mais balas, opera a partir daqui. Tenho menos balas, opera a partir de venda em 133.640 até 134.320. Depois disso, a gente volta para a linha do depósito diário, que é uma região agora de super resistência, em 135.840 até 136.235. Depois, 137.275 até 137.750. Depois, 138.990 até 139.625.
Eu tô com muito esse feeling, eu posso estar completamente errada, tá? E aí, paciência. Mas olhando pelo cenário macro, tá? E olhando tudo que tá acontecendo e vendo também o que as pessoas agora estão começando a falar, porque eu tava falando desde o início, mas elas começaram a falar agora. Essa questão da tarifa de 50% é muito pior no final para os Estados Unidos do que para o Brasil. Por quê? A lei de reciprocidade, se o Lula quiser, ele vai poder colocar 50% dos Estados Unidos também. Sabendo que aqui a gente importa muito, os Estados Unidos importa muita matéria-prima daqui, eles não têm alternativa para poder importar de outro lugar que vai valer o custo-benefício. Então eles vão ter que buscar de outro lugar. O Trump até lançou uma hoje aí que eles iam produzir o próprio aço deles, mas assim, até conseguir, meu caro, até conseguir, a gente tem aqui Vale, que tá anos-luz na frente, querendo ou não. Então, nessa pegada, a gente eles acabam perdendo muito mais do que a gente. No cenário brasileiro, o que a gente vai olhar? Sim, muitas empresas vão ser afetadas porque não vão conseguir exportar para lá, vão ter que redirecionar as exportações para outros locais. Talvez não vai conseguir absorver tudo e vai ter que vender o excedente aqui no mercado interno. Para o mercado interno, pressão de inflação diminui e aqui realmente vai ver aí uma queda da carne, queda do café, a gente vai ver isso e isso pode sim significar um possível fortalecimento aí do governo, né? Vamos ver o que vai rolar. Minha aposta, se eu tivesse que apostar, você tem uma arma na minha cabeça. Cara, eu acho que o Trump vai dar um jeito de falar, não, vamos tentar negociar alguma coisa. Eu sei que é loucura e o cara é muito doido, mas eu acho que ele vai tentar dar um jeito de não perder essa queda de braço, fazer o Lula ficar mais amigável, eles vão negociar alguma coisa por baixo dos panos, sei lá. E aí, quando isso acontecer, vai ser antes disso, né? Vai tocar aqui, e quando isso acontecer, quando vai dar a porrada pra cima, eu acho. Essa semana vai ser muito bacana, né? Pelo menos movimentação a gente vai ver. Tá bom, agora chega de macro, porque, né, eu sei que vocês estão interessados, que vocês só querem clicar, vocês são todos uns doidão. Então é isso que temos aqui. Sabemos sim que agora estamos no pó comprador, então toda vez que eu ver uma divergência aqui nesses tempos gráficos que a gente acabou de mencionar, está palpável de fazer algum tipo de operação, seja de 5 minutos, seja de qualquer outro tempo gráfico, tá? A gente só tem que procurar que esteja tudo alinhado. Olhando aqui diretamente para o índice futuro, eu já desenhei aqui a região de máxima e mínima, né? Se a gente for olhar aqui, máxima e mínima aqui, cara, esse movimento aqui, ó, 134 até 132, cara, a gente tá uma volatilidade boa aí para trabalhar, né? Então aqui, primeira região, acabou de tocar, eu já tinha marcado isso aqui um pouco cedo, acabou de tocar, mas não teve gatilho, não teve nada. Eu quero, em verdade, que toca aqui 133,470 para poder fazer a venda concreta, nem que seja de 1 minuto, torcer para que amanhã ainda dê essa puxada aqui de 200, 300 pontos para a gente conseguir vender aqui nessa região e aí buscar o reteste desse fundo aqui. Se passar dessa região, então, essa é a primeira região, 133,260 até 136,630. Se passar dessa região, a gente vai para 134,405 até 134,885. Depois, 135,340 até 135,545. Essa região aqui eu deixei em amarelo porque é uma região de breaker block que me interessa muito. Eu opero muito pouco breaker block, mas tem alguns que me chamam especificamente a atenção. Esse aqui me chama. E depois, eu falei ele, vamos lá, de 135,660 até 136,020 e depois 136,750 até 137,180. Gente, mas é tudo venda, Ari? Sim, é tudo região. A gente trabalha com duas coisas: trade location, localização e evento. Localização são essas, eu preciso dos eventos. Lembrando que as linhas pretas são linhas de boss que vocês pedem para eu deixar sempre marcada, do tempo gráfico de 60 minutos e de 2 horas. Esse aqui é do diário. Peraí, qual que é do diário agora? Aqui na região de 135,334. Tá por aqui, tá? Por aqui, do diário. Então, tudo aqui é região de venda, compras. Acho pouco interessante enquanto não der o gatilho do Ibovespa, e acredito eu que o gatilho da nossa compra só vai se dar pelo Ibovespa, porque eu não tenho mais região no índice futuro aqui, tá? A não ser uma defesa do médio lá embaixo, então precisa cair mais. Beleza? Eu ainda tenho essa região aqui de 138,940 até 139,445 e depois 139,860 até 140,205. Mas acho difícil ir até lá antes dessas questões de sexta-feira, tá bom? Vamos agora falar do Dolinha. Dolinha hoje fez um movimento bem curto, né, de range. Ele veio até essa região que eu já tinha marcado ontem, mas eu não consegui gravar para vocês. Deu um trade bem bacana aqui, 4-1 risco praticamente. Foi uma linha de 25 minutos. Como eu não marquei para vocês, eu não vou adentrar no operacional, mas enfim, marquei mínima, marquei máxima, não tem interesse em trabalhar nessa região. Primeiro ponto aqui, volta para esse ponto mesmo, em 5,565 até
5,73. Passada ali, a gente vai para essa região aqui. Vou deixar em 5 minutos mais fácil para vocês, né? Vocês conseguem visualizar as bases. Aqui, ó, essa base. Depois esse meu amigo aqui, ó, de 5,541,50 até 5,536. Essa aqui é uma linha de depósito semanal, muito importante. Eu só deixo como referência. Não opero semanal versus um day trade, porque eu sei que eu vou levar trocentos stops para acertar até onde ela vai parar, né? Mas só pra gente ter referência. Aqui embaixo, mesmo ponto da semana passada, que foi onde deu esse trade. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. As regiões, mesmo que eu não fiz o estudo com vocês, as regiões estavam todas traçadas. Deu um trade tão lindo aqui no final do dia que eu olhei, eu falei, meu Jesus, é porque eu não operei, porque eu tava já em São Paulo, né? Mas nossa senhora, que trade lindo. Enfim, 5,526,50 até 5,506. Depois, 5,483 até 5,473. Depois, 5,464 até 5,453,50. E para venda, somente, me atrevo a vender a partir daqui. 5,567 até 5,673, 5,682 até 5,687,50 e a linha de depósito está encurtando, ela está vindo mais para cá dentro das regiões, porque ali vai ser uma resistência muito forte. Ela já está em 5,689, 5,690, né? Por aí. Então essas são as regiões do dólar. Agora vamos falar sobre uma coisa muito incrível que está acontecendo. De novo, essa região eu tinha marcado aqui para vocês semana passada. Olha aí o último vídeo falando sobre esse trade e olha que tradeaço, cara. O alvo final tá para cá, tá? Mas aqui já é aceitável, beleza? Que é o último topo, era só isso que a pessoa da confirmação, ela sempre vai estar buscando. Só que agora que já voltou, fez a defesa do médio, a minha expectativa de movimento é liquidar esses topos aqui. Então, se a gente vê que o DXY está se fortalecendo aí, ele ainda tem um espaço a mais para cima, o dólar também tem mais um espaço ainda a mais para cima, por isso que fica muito complicado tentar vendê-lo, tá bom? Então, a expectativa do movimento é ele vir testar aqui, isso aqui pagar quase um trade de 4-1. Bora ver se vai dar certo. Falando de... já que eu falei DXY, vamos falar do euro-dólar. Euro-dólar aqui acabou tirando quem botou no stop na entrada. Não estopou a pessoa e agora eu acredito que ele vai conseguir perder essas mínimas aqui para dar o alvo final daquele trade. Então, nada a se fazer por enquanto no euro-dólar, em contrapartida do DXY que continua e tem espaço para subir. E o US500, meus amigos, com a questão da tarifa de ontem, né, que deu certo o acordo comercial com a Europa, já abriu com esse gap de alta, fechou aqui. Nada a se fazer por enquanto. Eu preciso que ele caia até essa região, pelo menos de 6352, 6353, para eu pensar em comprar. Aqui eu não consigo comprar e aqui eu não consigo vender. Então, tô travada aqui. Nada a se fazer. Ouro, dólar, no mesmo marasmo, ele até veio retestar esse topo. Eu preciso que ele saia dessa congestão de alguma forma para que ele venha ou para essa região que não é a melhor dos mundos, ou para essa que ele precisa cair pra caramba, pra caramba. A gente já consegue desenhar isso aqui, ó, que foi uma linha de tendência de alta que foi quebrada, que pode ser que ele pode até dar algum trade. Deixa eu ver aqui. Pode até ser que ele esteja dando algum trade. Se eu for olhar isso aqui como consumo de liquidez, eu vou descer para o tempo gráfico de 288 e a gente vê que ele já liquidou esse fundo duplo aqui. Tá nesse doji, é uma região interessante para os agressivos que vão operar durante a noite. Queria que eu tivesse tocado doji, mas parou aqui no Fair Value Gap, ó. Mas aceitável, tá? Então aqui é um trade, mas deixa eu ver se tem o RSI do... bonito. Agora que eu vi. O RSI do 288 tá aqui, o do 4 horas provavelmente vai estar também. O que pode significar que é um possível fundo do semanal em cima desse doji, depois de ter perdido essa linha de tendência de alta. Aqui tá ok, gostaria que tivesse mais forte esse MACD. Deixa eu ver uma coisa aqui. Muito bom. Pelo diário, fala que isso aqui vai ser retestado. Isso aqui pode dar um trade bom. Isso aqui pode dar um trade bom. Deixa eu ver como é que tá uma hora para ser o gatilho. Muito bom. Eu sempre gosto que seja um após o outro, mas eu aceito quando é assim. Não é o perfeito, mas aceito, tá? O trade tá aqui, ó. Ou a pessoa entra aqui com o stop aqui, ou a pessoa, se for mais conservadora, ela entra com o stop aqui. De toda forma, eu vou deixar marcado pra gente ver como é que vai andar esse trade aqui. Eu não tinha visto ele. Bem bacaninha. Muito bom. Sabe o que eu vou fazer? O 288, eu vou esperar o 288 acionar. Porque tá quase na mesma entrada de 60. Fica mais plausível. Daí, não precisa necessariamente botar o stop lá atrás, se o 288 acionar. Dá pra tentar primeiro aqui, depois aqui. Se estopar, entendeu? É um risco que pode dar aí até de 6-1. Muito bom, vou avaliar. E Bitcoin, no mesmo marasmo. Vocês viram que ele fez aqui a manipulação.
voltar aqui novamente a outra defesa do médio player. Novamente, não é uma defesa do médio maravilhosa, porque a gente sabe que não tá rompendo o topo, mas a gente já consegue ver aqui que a gente tem essa linha de tendência que ela vai ter muito dinheirinho preso aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dele fazer justamente este movimento aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Belezinha? Acho que é isso então, né? Foi um overview muito bom. Muito obrigada por terem me acompanhado aqui. Hasta la vista, baby.